que na minha época, quando eu comecei, não tinha, mas que hoje tem. Então tem muito conteúdo bom, vocês trazem conteúdo bom para as pessoas e que a gente pode acessar e ali quando precisa estudar. Então assim, procure estudar, consumir esses conteúdos conforme você for necessitando e aplicando, que é daí que você vai construindo a sua base. E trocar com profissionais que já fizeram aqueles projetos, fazer seu networking, é assim que você vai construindo ao longo do tempo. E no início de 2020, então, a gente passou de fato a ser uma empresa privada com muitas mudanças. E eu participei, né, acompanhei, e aí foi quando, na época, como coordenadora de remuneração, toquei todo esse processo de transformação de uma empresa pública para privada. E foi assim, uma experiência única, porque a gente teve que fazer renegociação salarial dos colaboradores, porque por esse histórico todo a gente tinha salários acima do mercado, porque eram salários de empresa pública e que não eram condizentes com o do nosso mercado, que a gente não tinha como sustentar. Ao mesmo tempo a gente queria manter os profissionais que eram bons profissionais e que, enfim, a gente não tinha por que fazer um desligamento. Então a gente teve toda uma renegociação individual com um grupo, outro grupo, né, que a gente tem uma divisão pela CLT, de colaboradores hipersuficientes e hipossuficientes. Os hipersuficientes a gente podia negociar diretamente, os hipossuficientes a gente fez a negociação via sindicato. Quando eu criei o Contagiados pelo Bem, ele já surgiu com a ideia de fornecer, a principal base dele é fornecer kit de higiene para a população em situação de rua, porque foi assim, ele é um nicho do mercado, né, que os grupos não conseguem atuar, porque não tem braço para fazer esse tipo de trabalho, não tem recurso financeiro. Então a gente tem toda uma expertise nisso, vou colocar assim. E aí hoje a gente prepara, né, monta os kits, separa os itens para 1.000 kits para 1.000 kits por mês para a população em situação de rua. No momento eu tô me sentindo assim numa bolha, realizando um sonho de falar aqui com vocês. Na conversa desse episódio que você tá prestes a assistir, que você viu uns trechinhos aí já, a gente conversou com a Paula, a Paulinha, que já é nossa amiga, já é queridíssima aqui do nosso podcast. E ela é uma líder inspiradora que tem a missão de tirar o melhor das pessoas. Ela tá há mais de 20 anos em remuneração. Ela entrou, inclusive, ali pela porta dos fundos, igual o Emerson gosta de brincar. Ela também contou sobre esse processo de como foi conhecer a área de remuneração e o que ela precisou estudar, de que fontes ela bebeu para se preparar para os desafios da carreira dela. Ela viveu um processo de privatização dentro da Vibra Energia, que era antigamente a BR Distribuidora. E ela contou pra gente como que foi passar por esse processo, estando dentro do RH e tendo que, além de profissionalmente lidar também com toda essa situação, ter que também pessoalmente tomar decisões ali sobre a sua carreira. Ela contou pra gente como que foi viver esse processo todo, quais foram os desafios e aprendizados, e a Paulinha compartilhou bastante coisa aqui. Você quer saber qual que é a visão da Paulinha pro futuro da remuneração? Ou você quer saber o que ela tem estudado, o que tá ali no radar dela? Pois é, fica aqui no papo então que vai ser muito bom, bora lá? Então vamos começar fazendo um test drive com Paula Moreira, seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos levar essa bancada lá pro Rio de Janeiro, você também tem culpa nisso, porque a gente estava sentado lá no volta daquela fogueirinha, naquela noite fria de San Diego. É pior que mas tava, cara. Quando sair esse episódio, o evento já vai ter rolado, né? Então você precisa contextualizar agora é verdade, aqui, né? Cara, que é verdade. Evento que é esse? Ó, então é o seguinte, nós participamos na semana passada. Na semana passada não, porque talvez... Meu Deus, vai ser já na não mesma sei. semana. Cara, nós estamos em num algum limbo. lugar no tempo e espaço do ano de 2023, nós participamos do Paula, Comp Day. Eu não sei quando ele vai sair, mas eu só sei que a gente já participou do Comp Day no Rio de Janeiro, no fórum da ABRH do Rio, que é um fórum de remuneração que tem super legal. E só o tempo poderá dizer se ele foi maravilhoso, se ele foi bom ou se ele não foi. Mas enfim. Com certeza foi maravilhoso. Com certeza. Como é que é, assim, tá nesse momento do tempo e do espaço aqui, falando no passado de uma coisa que ainda não aconteceu? Que não aconteceu. Saudade do que não aconteceu. Do que não viveu. Não, no momento eu tô me sentindo assim numa bolha, realizando um sonho Nossa. de falar aqui com vocês. Pô, eu também tô muito feliz, Não dá nem pra pensar cara. em tempo e espaço. Cara, eu tô muito feliz de ter você aqui. A gente já se conversa há muito tempo, né? Paula BR Distribuidora, meu WhatsApp até hoje. E a BR Distribuidora já mudou, você vai contar essa história depois. Mas que bom ter você aqui. Você tem uma jornada muito grande de remuneração e eu acho que você tem muita coisa para compartilhar com todo mundo. Vamos lá. Eu tenho uma primeira pergunta que é uma pergunta assim crucial. Você pode abastecer o carro no Posto Piranga? Eu posso abastecer em qualquer lugar, mas eu abasteço no melhor posto, que é o posto Petrobras.
Nossa, moleque. Já isso veio aí. aqui, tá certo, Tá uai, né? certo. É isso Defender a aí. marca. É isso aí. Viu, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Quem é a Paula? Que tá aqui pra agora, quem não te conhece. Vamos lá. Eu sempre falo assim, que eu não sou a Paula da Vibra, né? Eu sou a Paula, Paulinha, todo mundo me chama de Paulinha. E é até curioso, porque a gente estava falando um pouco disso antes, né? Eu tenho um jeito, assim, muito exigente de ser no trabalho. Eu sou muito exigente comigo e acabo sendo muito exigente com os outros, mas ao mesmo tempo eu acho que eu procuro ter uma forma que a gente nem sempre consegue, mas eu procuro ter uma forma assim muito que quero trazer o bem para as coisas, quero trazer felicidade no dia a dia para as pessoas. Eu acho que daí que acaba vindo um pouco esse Paulinha. E então todo mundo me conhece por Paulinha e eu sou essa Paulinha que quero trazer o bem para o mundo, quero um mundo melhor. É o que eu procuro trabalhar no meu dia a dia, fazer o melhor que eu posso para ter um mundo melhor, né? É isso que eu busco e é isso que eu procuro fazer. Então eu sou a Paulinha, tia do Lucas, Paulinha da Vibra também, Paulinha da BRH, Paulinha do Contagiados pelo Bem, que é o projeto social em que eu atuo, Paulinha dos meus amigos, da minha família. Essa sou eu. Dos musicais que eu amo. Que musical você foi ver em São Paulo antes de vir pra cá? Kiss Me Kate. Como que é? É um musical, na verdade, uma remontagem, né? Agora com Miguel Falabella. Ele já teve um tempo atrás, foi montado com José Maier. É uma remontagem de um clássico, assim, da Broadway. E, não vou contar para não dar spoiler. Mas ele tem um quê de tradicional e um quê de humor com Miguel Falabella, né? Dá para imaginar. Miguel Falabella e Fafi Siqueira. Bem bom, super recomendo. Onde mas eles tá estão com uma se curta apresentando? temporada no Vila Lobos. Legal. Shopping Vila Lobos, Teatro Vila E Lobos. você se apresentava? Eu me apresentava. Porque, assim, não que a gente Olha, isso é faça. pegadinha, hein? Que isso aqui não estava previsto. Não que a gente faça uma investigação, mas é que assim, a gente trabalha com pesquisa de mercado, né? Então eu não posso deixar de fazer uma investigação de mercado aprofundada. Isso foi em outra vida, assim, já tem uns anos. Eu me apresentava, eu fazia dança flamenca e jazz. Fiz muito tempo e dançava em alguns grupos amadores. Eu cheguei a dar aula, mas muito pouco tempo. Mas já tem um tempo que eu tô sem dançar. Infelizmente, pela minha rotina de trabalho hoje, todos os outros projetos paralelos que eu conduzo, eu acabo não conseguindo fazer as aulas de dança, porque assim, a aula de dança tem ali uma rotina muito certa, aquele horário, aquela rotina, disciplina para você cumprir, né? Então, hoje eu não tô conseguindo, mas eu tô com os projetos aí para tentar voltar até o início do ano que vem. O meu antigo coreógrafo tá montando, tá com umas ideias aí. Não sei se ele vai me ouvir ou alguma das meninas que dançam comigo. A gente tá com umas ideias. Quem sabe até o início do ano que vem aí eu tô voltando. Que legal, cara. Mas não pra me apresentar mais, que agora o corpo já não acompanha mais. Mas pra exercitar, porque eu amo. Assim, junta, né, atividade física com a arte, que é uma coisa que eu amo. Sim. Então... Isso é mais de É você bom, do que... Olha lá. Quem é a Paulinha? a Paulinha ama dançar. É bom cansar o corpo às vezes, né? Não só a mente, né? A gente precisa passar por isso também. A gente teve o privilégio de estar no evento nos Estados Unidos. Eu acho que foi a primeira vez que a gente teve mais tempo, assim, né? Porque eu estive ano passado no Fórum do Rio e foi muito legal já. Mas essa nos Estados Unidos foi um privilégio pra gente. E você sai de San Diego, cruza os Estados Unidos inteiro e vai pra Nova York. E você também foi ver musicais. Fui. Qual você foi lá? Fui em vários. Praticamente bati ponto na Broadway, né? Todos que eu consegui eu fui ver. Então, eu fiquei lá 6 dias. Eu assisti 4 espetáculos. Não, um não era musical, que foi Harry Potter, que eu achei que era musical e não era, desinformada. Mas os clássicos eu assisti Moulin Rouge e Aladdin. E fui num musical novo do MJ, que tá super badalado. E foram esses. Dessa vez foram esses. Então, mas sempre que eu posso, né? Não é sempre, que a gente não vai sempre a Nova York, mas já é a terceira vez que eu vou e eu fico colada para assistir todos os musicais. Que legal, cara. Isso é legal. Diz muito, assim, da minha vida, da minha juventude, da minha adolescência. Eu sempre fui muito envolvida com dança, com fazer, com aprender, com estudar dança, com assistir dança. Então, sempre que eu posso, de fato, Você acha que um pouco o que você falou, assim, que às vezes você é exigente demais, tem um pouco a ver com isso também? Porque a dança tem, né? Você falou do lance da disciplina, né? E tem também uma questão, quando a gente se interessa, de aprofundar e ver que tem muito esse lance, assim, né? Acho que sim. Acho que a dança desenvolveu isso em mim.
E eu me dei bem na dança por já ter essa característica também, de ser disciplinada, focada, né? De correr quando eu tenho... Eu sempre tive muita dificuldade técnica na dança. O que eu sempre tive muita facilidade foi no palco, de me apresentar. A gente fala na dança, assim, que tem o bailarino de palco. São as pessoas que têm facilidade de se apresentar, embora tenham dificuldade técnica, que era o meu caso. Então, eu tinha que correr muito atrás da técnica, fazer muita aula, correr muito atrás, mas eu era queria muita garra, muito disciplinada. Então, a dança me reforçou muito isso em mim, isso é um fato. E aquela famosa... eu acho que trago isso, sim, pro resto da minha vida, né? De eu quero, eu consigo, eu vou fazer. Sim. É a famosa presença de palco. É uma pessoa com presença de palco. Não é pra qualquer um. Olha, não, realmente, cara. Mas assim, o jazz... A dança flamenca, eu queria que você contasse um pouquinho pra mim. O jazz, eu vejo muitas apresentações, tem muito solo, é mais individual. A flamenca também? Ou tô falando besteira? Não tanto. O jazz, assim, o jazz clássico mesmo, você pode falar, por exemplo, o musical da Broadway, você tem muito jazz. Ou... Hoje em dia você já não vê mais tanto jazz puro, né? Você acaba vendo muita dança moderna, contemporâneo. Anos 80, 90, a gente tinha aqui muito daquele jazzão que a gente fala puro. Mas tem muita dança de grupo também. A gente tinha muito aqueles musicais, aqueles filmes que a gente via Fama... Dirty Dancing, com muita coreografia, Flash Dance. Esses filmes eu assisti na minha adolescência, assim, umas 15 vezes cada um. E a dança flamenca acaba tendo mais solo. E a dança flamenca tem uma coisa que é diferente, que também eu acabei desenvolvendo outras competências, né? Já trazendo para a linguagem corporativa, que tem a coisa de você dançar com a música ao vivo. Então, aí você desenvolve outras habilidades do improviso, porque tem erro na música às vezes, né? Tem aquela coisa de você ter que estar muito inteirado ali com quem está tocando, quem está dançando. E tem mais, você acaba tendo mais solos, sim, mais grupos menores dançando. Então, é uma dança também bem diferente, que também toca muito, assim, ela é muito envolvente, muito forte. Qual é a origem dela? É espanhola, na Espanha. Na verdade, assim, ela tem origem nos mouros que fugiam, né? Normalmente, ciganos que fugiram, muitos para a Espanha, e era uma dança clandestina, né? Então, ela surgiu mesmo com... quando ela surgiu, ela não tinha guitarra flamenca, que a gente fala que é o violão, ou mesmo o carrom, que é aquele instrumento que... Até a Lalan, que tocava com a Cássia Eller, toca, que é uma caixa. Isso. Ela só era com palmas... E outras batidas no corpo para produzir os sons. Castanholas. A castanhola também entrou depois. No começo era só o canto, que era um canto muito sofrido. E essas palmas e batidas no corpo, justamente porque eles produziam essa música e essa dança clandestinamente. Aí, aos poucos, foram entrando outros elementos. A castanhola, que veio muito da dança clássica espanhola. O carrom, que veio muito o carrom veio do Peru. E aí, acabou sendo introduzido na dança flamenca. Depois entrou a guitarra. Quer dizer, junto entrou a guitarra. Então, hoje, tem vários elementos que foram se incorporando ao longo do tempo. E é uma dança bem típica da Espanha, principalmente do sul da Espanha. Legal. Se alguém entrar no seu Instagram, vai conseguir ver umas pitadinhas? Muito pouca coisa. Às vezes rola um TBT, assim, dá uma saudade, aí eu posto alguma foto, mas pouca coisa. Mas já tem uns spoilers. Que legal, cara. Isso, meu. Isso faz uma diferença, né? A dança sempre foi um tabu, assim, pra mim. Principalmente que eu ia nos casamentos, aí, pô, tem um forrozinho tocando alguma coisa, e falava pra eles, vamos dançar. Eu falava, não, eu tenho que conduzir você e tal. Pô, aquilo me ofendia, do tipo assim, pô, não por nada, mas assim, é quase que você não sabe. Eu falei, cara, eu vou superar isso. Aí eu fiz dança de salão por 2 anos, samba de gafieira, que eu queria entrar. Nossa, cara, aquilo fez uma conexão entre uma mente que pensa o movimento, um corpo que não sabe reproduzir. E eu curti demais isso, me ensinou muita coisa, sabe? A condução, principalmente, porque dança de salão, então, o casal, você conseguir mostrar pro outro onde a gente tem que ir. Tem um aspecto que a gente pode trazer pra vida, se a gente quiser. Tudo dá pra gente fazer analogia e aprender, né? Mas eu curti demais a experiência que eu tive. Parei por conta da pandemia e depois não voltei mais, mas às vezes dá uma arranhadinha em casa, assim, né? Tá, bom. Eu já fiz dança de salão também. É muito legal a dança, desenvolve muita coisa na gente. Muita coisa. Recomendo pra todo mundo. Tá aí, ó, tá dito. Cara, e me diga... Como é que você cai nesse mundo da remuneração? Aliás, deixa eu até fazer uma pergunta, que é uma pergunta que todo mundo queria saber aqui. Quantas ofertas de emprego você recebe por mês no LinkedIn? Tinha que fazer essa. Essa é uma pergunta delicada, mas a gente recebe algumas, né? Assim, o mercado de remuneração é um mercado que está bem aquecido, A gente recebe algumas ofertas, sim, mas... Não queria te comprometer com essa pergunta, mas o que eu tô dizendo realmente é que profissional de remuneração hoje tá igual profissional de TI, cara.
É um negócio maluco de gente ofertando, a gente vê isso dentro da consultoria e fora. Cara, tá muito doido, tá escasso de mão de obra, né? É escasso e é porque, assim, eu vejo como uma área que requer realmente uma expertise, é uma área que tem uma parte hard muito grande, né? E você tem que ter também um soft skill, assim, diferenciado, porque não adianta você saber a técnica, né? Você tem que saber como lidar, ter flexibilidade de lidar com algumas situações. E é uma área que não é você saber aquela parte técnica que acabou. Cada hora ela se expande mais, crescem mais as atividades que o profissional de remuneração está abarcando, né? A gente começou a crescer para a área de People Analytics, começou a crescer para a área de incentivo de vendas, é uma área que eu vejo cada vez se profissionalizando, que é muito profissionalizado lá fora, principalmente nos Estados Unidos. Eu vejo crescendo muitas demandas no Brasil de mais profissionalização. A parte toda também de mobilidade internacional, vejo crescendo. E várias áreas que o profissional de remuneração acaba abarcando. Tanto que agora a gente já tem pós-graduações, né, só de remuneração, que não é como em outra área de RH, você não tem isso. Então, assim, profissionais bem formados, que tenham experiência, que ao mesmo tempo tenham essas soft skills também de navegar nos assuntos, ter flexibilidade, não é fácil de você encontrar. Isso a gente tem visto, assim, é muito complicado também formar essa mão de obra. Aliás, porque nem todo mundo nasce e sonha e fala, o que você quer ser quando crescer? O que você queria ser quando crescer e por que você caiu nessa área? Então, eu queria trabalhar com marketing, né? Eu, desde nova, desde que eu estava entrando na faculdade, pensava em trabalhar com marketing. Eu fui estudar administração, pensando em trabalhar com marketing. Todo mundo até fala, quem vai estudar administração não sabe o que quer fazer, por isso vai fazer administração. Não foi o meu caso, eu fui muito focada. Tanto que no começo eu fiz faculdade de administração e de publicidade, porque eu pensava, não sei qual é a melhor formação para eu trabalhar com marketing, então vou tentar os dois caminhos e vou ver como é que eu chego lá. Aí me adaptei melhor com o currículo de marketing, o currículo de comunicação, né? Tinha mais teoria, eu acho, menos exatas, eu gosto de exatas. E mais leitura, não sou tanto para leitura. E, enfim, acabei me identificando mais com a administração, fiz metade do curso de comunicação e aí já estava no momento de estagiar, foi quando eu tive que fazer uma escolha. Fui estagiar em marketing, na época no mercado de telecom. E estava estagiando em marketing. E quando eu me formei, não tinha vaga na empresa em que eu estava. E eu não consegui emprego de cara. E abri um concurso público para a Petrobras Distribuidora. Falei, eu não estou conseguindo vaga para emprego, vou fazer esse concurso. Mas eu não estudei, eu não me preparei, porque não era o que eu queria. E eu tinha uma imagem de que funcionário público não trabalha. E não era o que eu queria para mim. Mas eu não estou conseguindo emprego, eu vou fazer, né? Fiz aquele concurso. Um mês depois, eu consegui uma vaga numa outra empresa de telecomunicações em marketing, na área que eu queria. E fui ser feliz. 1 ano e meio depois, me chamaram do concurso. E aí a empresa em que eu estava passando por uma série de transformações, uma fusão de várias empresas no país, a sede ia passar para São Paulo, eu não sabia quem ia, quem não ia, estava um cenário meio instável e ao mesmo tempo tinham me chamado um concurso, era um pacote de remuneração maior, todo mundo no meu ouvido, como você está na dúvida se você vai para a Petrobras ou não, você é maluca, sei que... Era o único concurso que eu tinha feito, porque não era o meu objetivo, eu fiz naquele intervalo assim que eu não estava conseguindo emprego, eu falei, então eu vou. E aí a vaga, quando eu fui, não tinha vaga em marketing, que era o que eu queria, mas tinha vaga em RH. E na faculdade eu tinha conhecido a disciplina de RH e eu gostei muito de RH. Eu falei, uma segunda opção para mim, se não for marketing, vai ser RH. Aí eu fui ver qual era a área, remuneração. Aí eu falei, então não posso ficar em comunicação interna, sabia né? que existia? Você sabia quando você viu o que sabia, é esse bicho mas aí? não sabia exatamente o que era, mas sabia que existia, já conhecia. Eu falei, mas tem comunicação interna? Não, para comunicação interna não tem vaga. Eu falei assim, eu vou entrar em remuneração, depois eu tento ir para comunicação interna, para ir para marketing. Esse era o meu plano. Cara, e aí eu entrei em remuneração e eu me apaixonei por remuneração de início. E eu já ouvi outros colegas de remuneração falarem isso, porque assim... você acaba, quem entra, que é de remuneração, que gosta de remuneração, acaba se apaixonando. E eu gosto de exatas, eu gosto muito de números, mas eu gosto muito de gente, eu gosto de pessoas, eu gosto de relacionamento. E a remuneração era isso para mim, porque assim, não adianta você gostar de números, você tem que entender de gente, mas tem toda uma base de dados, de analytics, que hoje em dia a gente trabalha cada vez mais. Então, ali eu vi um mundo de coisas que começou a se construir, a se desenvolver. E desde então, enfim, são 20 anos já nessa história de remuneração. E eu nunca pensei em sair de remuneração, desde que eu entrei. Poderia ter saído, tive a oportunidade para sair e não quis.
deve ter muita gente, né, que tá num momento também ou de virada de chave, assim como você também se viu diante, né, não por querer, mas à sua frente ali. Mas o que você fez daí quando você entrou para você aprender sobre remuneração, assim? Eu fui fazer alguns cursos, mas eu aprendi muito na prática. Eu aprendi muito com alguns colegas que já estavam lá. Enfim, foram me ensinando no dia a dia. Você aprende muito no dia a dia, né? A faculdade não te dá essa base, você aprende, você ouve falar de remuneração, mesmo depois na pós, quando eu fui fazer pós de RH, uma das minhas pós de RH, tive uma disciplina de remuneração, mas é muita teoria. Você aprende muito no dia a dia. Você tem os cursos que vão te complementando para algumas matérias muito técnicas, mas que também você tem que saber qual curso fazer, em que momento da carreira fazer. Então, assim, se eu fosse dar uma dica, a dica que eu dou é... cola com quem sabe, né? Dentro da empresa. E, inclusive, hoje em dia a gente tem essa facilidade, né? Das redes sociais, do Quinto Dia Útil. Cara, Quinto Dia Útil eu sempre acompanho. E até falei para vocês que hoje eu estava aqui realizando um sonho, porque é de fato assim, eu acho um privilégio estar aqui, um orgulho de estar aqui, porque eu admiro muito o trabalho que vocês fazem de distribuir conhecimento, de levar conhecimento para as pessoas, que na minha época, quando eu comecei, não tinha, mas que hoje tem. Então tem muito conteúdo bom, vocês trazem conteúdo bom para as pessoas e que a gente pode acessar e ali quando precisa estudar. Então assim, procura estudar, consumir esses conteúdos conforme você for necessitando e aplicando, que é daí que você vai construindo a sua base. E trocar com profissionais que já fizeram aqueles projetos, fazer seu networking, é assim que você vai construindo ao longo do tempo. Eu não acredito nessa área de remuneração caixa preta, sabe, tudo fechado, empresas que não trocam, consultorias que não trocam, que têm suas metodologias fechadas. Não, acho que a gente está aqui para construir junto e crescer, e vejo um mundo de coisas que remuneração, pensando assim no escopo muito mais amplo de remuneração, de compensação, de prover a força de trabalho adequada que a empresa precisa, tem 1000 coisas que a gente pode fazer. Fato. Você sabe que o Leandro da Coca, que a gente conheceu lá nos Estados Unidos, tá lá desde os 18 dele. E foi muito legal que a gente chegou, a gente foi se encontrando assim, eu falei, pô, essa voz eu conheço. E aí eu tava atrás dele conversando, essa voz eu conheço, como assim? Eu falei, pô, velho, eu escuto você correndo, né? Não sei quem, agora não lembro, mas eu escuto você correndo. E a gente falando um pouquinho disso, né, dessas questões de troca, assim, de buscar conhecimento, de ter um mercado para ensinar. Só que ao mesmo tempo, a gente conversou um pouquinho sobre, e eu quero devolver para você, você não acha que a área de remuneração, em comparação com outras disciplinas, e ele trouxe um pouquinho desse questionamento, não está parada no tempo em alguns aspectos? Falta algo novo? 20 anos, você tem repertório para dizer isso. O que surgiu de muito novo? Tem recursos diferentes que vieram de fora, que trouxeram uma capacidade de análise pra gente que é... Mas o que de fato nas metodologias tem de novo? O que se enxerga para um futuro, assim, já que a gente está nesse tema? Esse é um ponto bem interessante. Acho que, de fato, para 20 anos, por exemplo, a gente andou muito devagar em alguns pontos, né? A gente fala muito, por exemplo, de remuneração por habilidades. E a gente já fala isso há 10 anos. E eu vejo cada vez falarem mais, mas de concreto eu ainda vi muito pouca coisa, né? Eu vejo muito poucos cases, muito pouca metodologia. E até entendo, porque, de fato... É difícil quando você fala de pessoas, né? Mas a gente acaba que ainda está muito engessado em algumas metodologias de avaliação por ponto, metodologias de pesquisas muito tradicionais. Então, acho que a gente avançou ainda pouco em alguns pontos tradicionais, muito core ali de remuneração, de descritivos de cargo, que a gente fala, não, vamos abrir, vamos fazer diferente, não vamos fazer mais aqueles descritivos amarrados, tradicionais, mas quando você olha para o lado, todo mundo ainda está fazendo descritivo de cargo. Por outro lado, eu acho que, então, assim, no core mesmo, na base de cargos e salários e arquitetura de cargos, a gente pouco avançou, linhas gerais, né? Mas quando você olha, assim, nos assuntos periféricos, quando você fala, por exemplo, People Analytics, eu vejo um mundo de coisas para a gente construir, vejo muitas empresas construindo e avançando. A gente lá na Vibra mesmo está com um projeto bem bacana e está conseguindo construir e avançar. A gente tem trabalhos de workforce planning, que eu acho que a gente ainda está avançando
pouco no Brasil, mas acho que tem um caminho muito grande, eu já vejo a gente falar nisso. Benefícios flexíveis, né? A gente vê a Lilian lá no iFood, está fazendo um trabalho super bacana, outras empresas também, a Danone. Então, assim, tem cases interessantes já, apesar das amarrações da legislação brasileira, das dificuldades, a gente já está conseguindo desenvolver algumas coisas. Então, acho que no core a gente ainda precisa avançar, mas acho que em outros temas a gente tem conseguido evoluir bem, principalmente aí depois desses últimos 3, 4 anos para cá, eu acho, da pandemia, a gente conseguiu dar uma alavancada em alguns assuntos que acho que a própria pandemia puxou isso, essa necessidade. Tem uma divisão, acho que é interessante. O próprio Leandro também nessa conversa, quando a gente começou a falar, os americanos dividem em rewards e compensation. E eu acho que a tradução, de fato, o que a gente joga para remuneração hoje é muito tangível. É salário, incentivo de curto prazo, são os números aqui. Mas essa parte de rewards, aí eu acho que tem, sim, de fato... Muitas empresas têm conseguido mexer aqui, porque tem muita coisa intangível. Tem bem-estar, tem outros tipos de benefício, né? Tem um jeito diferente de você conseguir compensar alguém, de fato, que está na tua empresa, né? Eu acho que não só isso, mas o movimento de mercado, né? Que até mesmo você comentou, de repente juntar áreas, né, de tecnologia com RH, então de pessoas com tecnologia e tentar ali abraçar também algumas coisas da área de tecnologia dentro da área de pessoas, né? Então, acho que tem movimentos, como a Paulinha falou, periféricos, assim, que modernizam de certa forma, mas chegar no cerne mesmo e mudar alguma coisa ali da essência, assim, né? Eu acho que a gente tem que expandir, não sei. No fórum de remuneração que já aconteceu, para quem está ouvindo, mas é um negócio muito engraçado, né? A gente vai levar a Shopify, lá do Canadá. Bom, a gente poderia dizer assim, tá, as coisas não mudam facilmente aqui no Brasil ou em outros cantos, principalmente aqui porque nós temos uma CLT que nos amarra, tal. Até Pode a própria ser. questão econômica também, né? Porque é muito instável, né? Então, assim, o budget tá sempre assim, tem sempre alguma coisa, uma estabilidade, uma coisa que... E tem a participação sindical aqui também. é muito forte também, diferente de outros países, né? E aí não deixa caminhar. Aí vamos por um lado, né? Ano passado no evento falou de salário flexível. E esse ano nós tivemos de novo lá com o pessoal da Shopify, que inclusive estavam no evento do Rio aqui. Espero que estejam, né? Tudo vai acontecer para estar, né? Mas é muito doido a gente falar de uma coisa que não aconteceu. Mas qual é o lance do Shopify? Salário flexível. Pô, no Canadá é diferente. Hoje você pode escolher ganhar R$5.000 por mês, daqui 3 meses você fala, não, eu queria reduzir para R$3.500, porque eu queria alocar esses outros R$1.500 num outro tipo de ganho aqui, um benefício específico ou um incentivo de longo prazo, você viu? Não sei como eles fazem o controle disso, você tem ILP lá. Né? Como é que eu escolho jogar um pouco mais para ILP e depois, 3 meses depois, eu volto atrás, né? Cara, é muito doido. Mas os caras estão aplicando isso. E se tem um mundo hoje que é customizado, é o nosso, certo? Abre teu Instagram. O que você tem de sugestão no Instagram aí? Abre aí agora pra gente Você ver. quer que eu fale? Ixi, vai lá. O que aparece? Eu não vou ver o meu, não. Agora eu me compliquei. Vou Né? abrir aqui, vamos ver. Com Vamos certeza ver. o primeiro é um meme, Ainda né? bem que meu telefone não tá aqui. Pô, você Aqui, ó, deu- é um meme aqui. Me safei. GIFs, agora apareceu uma amiga minha. Não, mas é a barrinha de... Vai na barrinha de busca. Ah, tá. Não, então eu tenho receitas, fitness, Eu tenho muita tenho piada. crochê, eu tenho piada, muitos memes. Cara, o meu é puro meme. Olha isso aqui. Muitos memes. Mas por que eu tô dizendo isso aqui? Porque, cara, isso aqui é customizado. O teu Insta não é igual ao meu. E o da Fer também não. E se abríssemos Não é um mais do legal. outro, diria assim, mas pô, que parada estranha. Ou, cara, tá melhor que o meu. O que eu tô fazendo na frente do celular, né? Quando a gente olha pra compensação, ainda não é esse mundo. Ah, a culpa é da CLT? Tá, tudo bem, pode ser, mas... O que é que será que daria pra fazer nesse meio caminho pra gente começar a tentar mudar esse cenário? Tem PPJ. Pergunta de milhões, né? Se eu soubesse, pô, tava rica. Não, eu acho que assim, a gente já começa a ouvir falar, lá nos Estados Unidos eles estão mais à frente, né? Eu acho que muito pela questão até de legislação também, mas já estão muito mais à frente com questão de quantidade de pessoas PJ, trabalhando nas forças de trabalho. Acho que 15% lá já é PJ ou autônomo. A gente ainda não tem essa realidade aqui nas empresas.
Mas a gente tem que, de fato, caminhar para a customização. Eu acho que a gente já consegue ver isso muito nos benefícios flexíveis, a gente ainda não consegue ver no pacote de remuneração. Acho que a CLT amarra bem, de fato, na remuneração fixa. E a questão dos sindicatos, então, a gente fica muito amarrado em convenções coletivas. A gente lá, por exemplo, tem uma convenção coletiva que determina uma série de direitos que a gente tem e de valores de salário e benefícios que a gente tem que garantir. Isso acaba amarrando. Mas acho que, independente disso, a gente tem, sim, espaço para inovar, para... tentar ter mais criatividade, como a gente vai customizar e atender individualmente, e aí é fazer essa integração, né, da tecnologia com pessoas. Aí traz muito isso que você estava falando, né? A gente lá na Vibra agora está começando uma área nova, tem 1 mês. A gente vai ter uma única VP de gente e tecnologia, já temos. E justamente com essa ideia, né, de como fazer a inovação, como as pessoas... Porque quem faz a inovação são as pessoas, né? Mas também como que as pessoas trabalham, as pessoas de RH trazem mais tecnologia para o seu dia a dia. Como é que essas pessoas, a gente que cuida de gente, consegue usar mais de todas as ferramentas de analytics e tecnologia, se apropriar disso para trazer a inovação para dentro da empresa, para trazer as ferramentas. Então, assim, eu estou bastante animada com essa empresa, com essa mudança na empresa. Eu espero que isso nos ajude a acelerar justamente esse tipo de projeto, porque a gente precisa dar esse passo a mais, e nesse sentido eu acho que a gente andou pouco ainda nesses 20 anos, se a gente comparar com outras áreas, né, do quantos avanços tecnológicos que a gente já tem. Eu acho isso também, assim, como vai acontecer, não sei, mas o lado de cá a gente sempre tenta provocar e contribuir para algumas coisas, sabe? Mas a gente está nessa também. O que é como consultoria que a gente pode propor para ser diferente, sabe? A gente mexe em algumas coisas, em outras acho que a gente só remodela, né? Mas me diz uma coisa, nessa questão de mudança, então, a BR Distribuidora era uma empresa pública, e em que momento a Vibra entra nessa história e você passa de uma empresa pública para uma empresa privada? Essa é uma história bem diferente e interessante, né? Porque acho que assim, a gente é o único case que a gente já teve concretizado desse no Brasil. No final de 2019... lá para setembro, meados de 2019, a BR foi privatizada, né? Foi um processo que a gente consolidou, então, de fato, a partir de janeiro de 2020, a gente teve, de fato, migração da empresa como uma empresa privada, e os colaboradores passaram a ser... Na verdade, assim, quando a gente era empresa pública, a gente já era... Todo mundo já era seletista. Eu sou dos tempos desde empresa pública, então vou fazer esse ano 20 anos de empresa. Eu vim desde a BR Distribuidora. E a gente já era CLT, só que a gente era CLT concursado. E até por esse cenário de ser concursado, enfim, uma série de questões históricas, a gente tinha todo um contexto de trabalho de uma empresa pública. E esse não é um cenário só que era da BR Distribuidora, né? É o que acontece, por exemplo, no Banco do Brasil, no BNDES, na Petrobras. São todas empresas que você entra por concurso, mas que você é CLT. Você não tem uma estabilidade de direito, mas na prática você não tem um turnover como tem no mercado. E a forma de funcionamento da empresa, a governança, os trâmites internos, a velocidade que as coisas funcionam é diferente de uma empresa privada. E no início de 2020, então, a gente passou de fato a ser uma empresa privada com muitas mudanças. E eu participei, né, acompanhei, e aí foi quando, na época, como coordenadora de remuneração, toquei todo esse processo de transformação de uma empresa pública para privada. E foi assim, uma experiência única, porque a gente teve que fazer renegociação salarial dos colaboradores, porque por esse histórico todo a gente tinha salários acima do mercado, porque eram salários de empresa pública e que não eram condizentes com o nosso mercado, que a gente não tinha como sustentar. Ao mesmo tempo a gente queria manter os profissionais que eram bons profissionais e que, enfim, a gente não tinha por que fazer um desligamento. Então a gente teve toda uma renegociação individual com um grupo, outro grupo, né, que a gente tem uma divisão pela CLT, de colaboradores hipersuficientes e hipossuficientes. Os hipersuficientes a gente podia negociar diretamente, os hipossuficientes a gente fez a negociação via sindicato. Então a gente fez todo esse processo, fez toda essa negociação via, claro, os gerentes, mas para chegar nas propostas de cada colaborador. E foi assim, uma experiência única, tanto do ponto de vista técnico, de construir todo esse processo, esse embasamento, junto com o jurídico, como ia ser cada negociação, cada proposta, como ia migrar todos os cargos, reconstruir uma nova tabela salarial, novos cargos, mudamos tudo. Praticamente recomeçamos uma área de... Praticamente não, assim, deve ter sobrado nem 5% do que a gente tinha na área de remuneração, a gente começou do zero. E do ponto de vista de também como lidar com essas pessoas, né? Porque eu era uma pessoa que estava passando por esse processo de transição e lidando com todas as pessoas que estavam passando por esse processo de transição. Num primeiro momento de muita insegurança, muita instabilidade.
No início, as pessoas não sabiam quais iam ser seus salários, quais iam ser suas remunerações, como ia ficar o pacote de benefícios. Então, todo mundo muito inseguro, vindo procurar a gente o tempo todo. O que vai acontecer? As pessoas eram demitidas e recontratadas? Não. A gente simplesmente manteve seu contrato, que era CLT, só que a gente fez assim, todo mundo assinou um termo. Eu também assinei, entendi. de redução salarial. Então, eu assinei lá um termo. Como foi isso? de que Via sindicato direto ou teve que escalar essa? Quem era hipersuficiente, que ganha acima de 2 tetos do INSS e tem formação de nível superior, o artigo 444 da CLT prevê que você pode fazer direto. Quem não se enquadra nessa condição é considerado hipossuficiente pela CLT. E a gente teve que fazer via negociação sindical. O tema era tão sério que chegou a ser levado para o Tribunal Superior do Trabalho, para o TST. Representantes nossos da empresa foram ao TST para fechar essa negociação. O acordo foi homologado com o Tribunal Superior do Trabalho para que a gente pudesse negociar com cada sindicato de cada estado e fazer essa negociação com os outros demais colaboradores. Na média, girou quanto essa redução em percentual, assim? A gente teve desde pessoas que não tiveram redução porque a remuneração estava enquadrada, até 60%. Uau! Nossa, 60%. E teve casos de pessoas que não toparam essa virada por conta desse aspecto? A gente, antes desse momento, a gente já tinha falado que já se sabia que ia ter um processo de redução e a gente teve um programa de desligamento voluntário. E aí vários colaboradores saíram no programa de desligamento voluntário e aí também isso depende muito do momento de vida, do momento de carreira de cada um. Tinha gente que já estava próximo a se aposentar, tinha gente que já tinha planos de ir abrir uma consultoria, teve gente que foi morar fora do país. Assim, a gente teve todos os tipos de cenário. E pessoas que também já achavam que não iam se adaptar numa realidade de empresa privada, porque assim, é um perfil diferente, é um ritmo de trabalho. Eu sempre falo, a gente não trabalhava pouco na empresa pública, mas era uma forma de trabalho diferente. Ritmo, acho que nem é a palavra, mas é uma forma de trabalho diferente. Então, assim, a gente teve um pouco de tudo. E muitos saíram no programa de desligamento voluntário. E, assim, foi um desafio muito grande ser RH nesse momento. Porque a gente estava lidando com... Eu tinha que tomar a minha decisão. Eu estava ali com outros colegas do meu lado, né, tomando essa decisão, formando uma nova equipe, porque eu estava saindo numa posição que eu era de carreira Y, então eu era uma posição de especialista, e numa posição de coordenadora, formando a minha equipe, e ao mesmo tempo tendo que orientar outras pessoas que vinham procurar, né, enfim, sobre o que fazer, pessoas que tinham 10, 15, 20, 30 anos de empresa, pessoas que tinham acabado de entrar num concurso, enfim, todos os cenários foi o processo possíveis. De comunicação, assim, desse momento? Então, a gente fez de tudo um pouco. Teve um comunicado do CEO com todos os colaboradores, um dia numa sala, uma conversa. Depois a gente teve alguns comunicados por escrito. Assim, não foi um momento simples, A gente tentou estruturar uma comunicação, a gente teve uma consultoria que ajudou essa transição num primeiro momento, até não especificamente nos pontos de RH, mas toda a transição da empresa. Mas a verdade é que não é simples passar por um processo desse. Eu acho até que a Vibra passou-se muito bem. Porque hoje a gente tem uma força de trabalho, ordem de grandeza formada mais ou menos por 1/3 de colaboradores que vieram de empresa pública, 1/3 de mercado e 1/3 de colaboradores que eram pessoas que eram terceirizados, que enquanto empresa pública a gente não podia contratar. E quando a gente privatizou, a gente pôde trazer essas pessoas para serem colaboradores efetivos da empresa, pessoas que têm um ótimo desempenho, têm perfil super, têm fit cultural com a empresa e que estão super se desenvolvendo na empresa hoje. Então, assim, a gente conseguiu fazer uma mescla bem bacana dos vários perfis e, assim, um super caldo ali naquela cultura de todos os perfis, de todo mundo que vem. Hoje a gente já não tem mais isso. Quem era de empresa antiga, quem era terceiro, quem não era, já virou, sabe, todo mundo grupo só, Vibra. E eu considero como um grande case de sucesso, assim, a cultura e o grupo que a gente conseguiu construir. Tá, tenho 2 perguntas, que é muito interessante esse tema, porque não é fácil passar por isso. Um é o tombamento. Desde o momento em que se decidiu e comunicou, até que momento vocês fecharam essa estrutura, quem sai, quem ficou e como fica. E a segunda é se depois desse tombamento reduziu, manteve-se a mesma estrutura na questão da mão de obra, da organização da mão de obra, como é que ficou isso? Não, respondendo na ordem, a gente teve mais ou menos 1 mês e meio para fazer essa virada de pessoas. Caramba. Tinha que ser bem rápido. Então, foram dias assim que a gente trabalhou fim de semana, virou noite. E tinha que ser, porque não dava para deixar as pessoas numa situação de instabilidade. Vou ficar, vou sair. Então, primeiro foi feito o processo da liderança, de ver os líderes que iam ficar, que não iam ficar, quem ia ser convidado para ser líder, quem era líder que ia convidado para ser mantido ou não. E logo na sequência, a gente começou a fazer dos colaboradores.
Eu não lembro exatamente as datas, tá? Mas o que eu tenho aqui na minha cabeça foi tipo meio de novembro, a gente começou o processo, início de dezembro a gente começou os processos dos colaboradores. Janeiro. Conversou tudo, janeiro já estava rodando no processo. Isso dos hipersuficientes que a gente podia negociar individualmente. Os hipossuficientes que a gente tinha que ter uma negociação que envolvesse sindicato, a gente estava nesses trâmites e logo depois entrou a pandemia. E aí a gente segurou esse processo um tempo, porque a gente estava em pandemia, não ia ter redução salarial, também não estava no cenário de não desligar ninguém. Durante a pandemia, a gente assinou um compromisso de não desligamento durante o período de pandemia. Então, esse processo a gente segurou um tempo e só foi tratar um ano depois, quando a situação da pandemia, aquela situação inicial, já tinha acalmado. Mas continuamos com os colaboradores. Mas isso já era Vibra? Não, ainda tudo com a marca BR. Tá. A parte Vibra é o outro capítulo depois. Ainda a marca BR, mas já a empresa privada. Isso foi, então, início de 20, a gente já começou com a estrutura nova. O que aconteceu foi que algumas pessoas, dentro desse programa de desligamento voluntário, a gente setou que algumas pessoas a Vibra podia escolher reter por mais algum tempo. Claro que iam ficar continuando, recebendo seus salários e tal. E até abril, maio do ano seguinte, de 20, as pessoas foram saindo aos poucos, porque eram pessoas que eram estratégicas para a companhia ou que tinham conhecimento que precisavam passar. Então, essas pessoas foram saindo aos poucos até março, abril, maio de 2020, quando saiu todo mundo para fazer essa virada. Mas a estrutura, janeiro de 20, já estava com a estrutura nova. E aí, sim, a gente tinha uma missão ali de reduzir a quantidade de pessoal. Até porque, assim, a gente mudou processos. Então, o processo de compras, por exemplo, que eu tinha numa empresa pública de licitação, eu não ia ter mais numa empresa privada. A própria área de RH, o processo seletivo que eu fazia numa empresa pública, era outra forma que eu ia recrutar agora numa empresa privada. Então, várias áreas ou não deixaram de existir ou se reinventaram porque a forma que elas existiam numa empresa pública não fazia mais sentido numa empresa privada. Ao passo que outras áreas tiveram que até... RH mesmo foi uma área que ganhou headcount, ganhou escopo pelo próprio momento que a gente estava vivendo. A gente tinha uma área ali de transformação organizacional, gestão da mudança. Então, a gente reorganizou bastante a empresa naquele momento. E hoje são 60, 70 pessoas? Em ordem de 60, 70 pessoas, Nossa, é bastante gente. Ao todo, quantas pessoas hoje? 3.400. 3.400. E aí, a virada para Vibra já foi um outro momento, porque a gente, nesse primeiro momento, a gente continua com a marca BR e mais ou menos um ano e meio atrás, foi meados de 2021, se eu não me engano, junho ou julho de 2021, foi quando a gente fez a transição de marca de BR para Vibra. Energia. E aí, quando a gente se reposiciona como uma empresa de energia também, não só uma empresa distribuidora de combustíveis. E aí, nesse momento, a gente trocou a marca. Também foi um momento importante da nossa transformação cultural, né? Porque para fora a gente estava se reposicionando para os clientes como uma nova marca. E a gente ainda está fazendo, ainda tem todo um trabalho para fazer de fortalecimento dessa marca, que muitas pessoas ainda não conhecem, né? Quem é a Vibra Energia? A gente fala, é a antiga BR Distribuidor, tá vendo o posto Petrobras? É da Vibra Energia que cuida desses postos. Então, a gente ainda está nessa construção e, ao mesmo tempo, para dentro, a gente estava fazendo todo um novo trabalho de quais são os nossos novos princípios que apoiam essa transformação para fora que a gente está fazendo. E para dentro, a gente tem todo um grupo de princípios agora que a gente estabeleceu para apoiar a gente nessa nova transformação cultural dessa empresa que a gente quer ser daqui para frente. Então, a gente fez um trabalho para fora e para dentro. Há 2 anos atrás, a gente começou esse trabalho aí de cultura bastante forte. Tá vendo? Agora você já pode mudar no seu celular aí. O quê? De BR, distribuidora para Vibra. Agora ele vai botar Paulinha. Não mudo mais, porque foi onde a gente se conheceu. Falei assim, o dia que a gente tiver lá, sei lá quanto tempo, assim, Paula, BR Distribuidora. Mas ó, até continuando, deixa eu fazer uma pergunta. As bandeiras, a ideia, não sei se pode falar ou não, de posicionamento de marca, é mudar no futuro as bandeiras BR dos postos para alguma coisa assim? Porque deve ter aberto isso, né? Se não... A gente deve mudar essa marca daqui a um tempo. Cara. Porque é uma marca muito forte, né? Apesar da gente associar Petrobras, quando a gente olha do ponto de vista político, você carrega... Se tem um estudo de marca que eu acho muito engraçado, é o caso Petrobras. Porque quando a gente associa o caso político, é uma coisa. Mas na bomba de combustível... Posto BR é sempre um posto que tem gasolina top, Podium, sei lá se é Podium, qual que é Tem a Grid e tem a Podium. Exato, que, pra carros, né, de performance. Tanto que posto batizado, esses postos sem bandeira, eles copiam as cores do posto BR, né? Pra você bater o olho e... Pode porque crer. É uma marca, assim, não é porque eu trabalho lá, mas é porque traz muita coisa da brasilidade, do orgulho de pertencer, do brasileiro, que é uma coisa muito forte da nossa cultura, né? Não, e dos postos eu não tenho dúvida. Essa mudança...
Eu particularmente gosto, sou entusiasta desse mundo das marcas. Eu quero muito acompanhar, porque assim, cara, não vai ser fácil. Não à toa que vocês devem ter um plano gigante para fazer esse negócio. Não, nada lá na Vibra é fácil. Trabalhar lá é super desafiador, porque tudo a gente é case, né? Aham. Esse processo todo de privatização, de mudança, em todas as áreas como desafiador, a gente continua tendo muito desafio. Como você falou, vocês estão entre agora as 500 maiores 500 empresas? maiores empresas do mundo em receita. Caramba. É porque combustível... Em faturamento. Faturamento. É gigante. Esse mercado... Nossa. E o capital veio de onde? A gente tem capital pulverizado. A gente tem capital totalmente pulverizado. A gente hoje é uma True Corporation, né? Listada na Bolsa. E, enfim, tem acionistas no mundo todo. Uhum. E o cheirinho da gasolina? Você gosta? Eu sou suspeita porque eu gosto, mas eu sempre gostei. Desde pequena, eu sempre gostei. Cacilda. Eu também gosto do Você gosta de cheirinho da gasolina? Eu gosto. Tem Você gosta também? Não gosta? Não, é um negócio que... Pode abrir seu coração. Não é sem brincadeira. Eu gosto mais de cheiro de álcool mesmo, né? Não, eu gosto aquela grid, né? Nossa, você gosta da potente, a menina de performance. Maluca. Ela sabe, ela conhece. Cara. Fê dirige. Eu diria. Só digo isso. Fernanda é habilitada. Pra quem não sabe, Fernanda carimbou um T-Cross 0 km numa parede. Aquela parede, ela não estava naquele lugar. Caramba, Fernanda, você... Sabe o que é isso? Era pra eu não sair da empresa, era pra continuar trabalhando, pra não ir embora. Eu fiz uma análise parênteses pra quem tá ouvindo aqui, né? Já que a Fer tocou no assunto. Quer dizer, já que a Paula jogou a Fernanda no... falando do cheiro da gasolina. A Fernanda sempre foi uma profissional... Agora, feedback. Sessão feedback. Eu tô sentindo que é um feedback esse. A Fernanda sempre foi muito audaciosa no trabalho. Então ela, tipo assim, Fê, vamos fazer esse projeto aqui, vambora, não sei o quê. Aí daqui a pouco, puta, Emerson, eu fiz uma cagada. Mas o que aconteceu, Fernanda? Aí ela fala assim, cara, eu sei lá, fiz tal coisa, mas já consertei. Não, beleza. Mas sempre foi assim, tipo assim, às vezes de tacar o pé no acelerador e não medir muito, né? Nesse dia... teve coisa também que deu muito certo. Não, tem coisa que dá muito certo. Você ganha velocidade. Mas quando dá errado, rala, entendeu? Machuca. Aí o que aconteceu? Carrinho que diga, né, Fê? A parede Cara, ganhou um toque azul. Paredinha aqui, Paulo, você viu lá? Ela me sai na frente, o meu carro tava na frente, ela podia ter... Não, ela já saiu aqui, pá, esquerdinha. Eu falei, legal, ela vai parar, vai dar uma ré. Que nada, meu, já virou aqui, foi... Aí eu dei um grito, né? Eu falei, eu não tô vendo isso, Ela parou. Eu olho pra trás, o Emer com a mão na cabeça. Eu falei, você tá maluca? Peraí. Eu fui lá. Mas nada que isso não carrega experiências. Eu já tinha falado isso pra ela, cara. É verdade. Tudo é experiência na vida, Fê. É verdade, copo meio cheio. Meio cheio. Aquela parede, ela não tava ali. Ela falou, dava. É o lance da vida. Não, mas eu ouvi essa missa também em casa. Você é muito confiante, você dirige muito no limite. É perfil, cara, mas faz parte, faz bem. É que custa caro esse perfil às vezes, mas não vai custar caro, não. Mas como é que é aquela frase lá que tem uns cavalos que é melhor segurar do que outro ter que empurrar. ficar empurrando? Ah, a Fê... Eu sou o cavalo. Você tem que segurar muito, né? Segura, pô! Dá uma ré aí. E com essa direção... Um livro aberto aqui, esse podcast. Acabou já o feedback? Acabou. Então, beleza. Vai ser só pra ficar esperto na próxima. Vou falar com as meninas aí a Carmita e a pede uma consultoria pra elas. Paulo, mas você é feliz fazendo o que você faz? Sou muito feliz. Eu amo remuneração. Eu me identifiquei mesmo. Eu amo trabalhar com gente. Eu gosto muito de trabalhar na Vibra. São 20 anos, né? 20 anos não são 20 dias, assim. Eu tenho muita coisa que eu construí lá. Sou muito grata a muitas oportunidades que eu tive lá. E, assim, eu sou muito feliz no meu dia a dia. Eu tenho uma equipe. Alô, agora eu vou olhar pra lá, que você falou. Vou dar um oi pra minha equipe, porque, assim, eles super merecem. Eu aqui agradecer a eles tudo que eles fazem cada dia. Assim, é uma equipe super parceira, super integrada. Eu amo trabalhar com eles.
E isso faz muita diferença no dia a dia, tá? Você trabalhar com pessoas que você gosta, com pessoas unidas. E eu tenho isso no meu dia a dia. Então, eu não sou aquela coisa assim, hoje tem que trabalhar. Cara, eu vou trabalhar empolgada, eu gosto de fazer novos projetos. Eu vejo muita coisa ainda para construir, para fazer. Então, isso me anima. E, de fato, estar com pessoas do bem, pessoas que querem fazer, que querem construir, fazem toda a diferença para mim. Então, assim, profissionalmente eu sou feliz. E no resto da minha vida também, me considero muito feliz e muito abençoada por tudo que eu tenho, né? Acho que a gente é privilegiado nesse mundo, né? Sim. Sim, total. Enfim, já vi muita coisa na minha vida e nessa minha caminhada de um tempo de estrada. E eu agradeço todo dia por todas as bênçãos que eu tenho. Que legal. Opa, não, vai lá. Fala agora agora, você né? eu É que eu vou mudar uma chave não, é que aqui. eu ia perguntar, porque eu queria saber só nessa base de assuntos, né, de gostar ou não, quais são os assuntos que mais te encantam ou que estão te encantando hoje em dia, assim, com remuneração? Eu sei que LP é um que você botou o pezinho, que você não ia, né, tinha uma dificuldade, mas aí começou a estudar e... E LP foi um tema que quando a gente fez, que era um tema que me assustava, que me preocupava. Eu falei, gente, agora, a gente é uma empresa privada, eu não sei nada de LP, porque enquanto empresa pública, né, a gente não podia fazer, tinha uma série de restrições. E aí foi um tema que eu falei, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender, e eu descobri que eu gosto e que, enfim, cada vez eu estudo mais, é um tema difícil, eu acho difícil, mas que eu super adoro. Mas o que me encanta mesmo, assim, é People Analytics. É um tema que eu ainda não pude estudar tanto quanto eu gostaria. Não pude. Tudo é questão de prioridades na vida, né? Mas acho que, assim, acaba que pelos papéis que eu ocupo na vida, eu acabo priorizando outras coisas. Então, eu não sou uma pessoa técnica, especialista em People Analytics, mas eu acho que, assim, é o futuro, sabe? Já é o presente e é mais ainda o futuro. Não vejo como a gente avançar sem isso. E tenho a felicidade de estar podendo desenvolver uma célula de People Analytics na minha equipe, lá na Vibra. A gente está com projetos bacanas, a gente está avançando bem. Então, assim, é uma área que eu amo. Eu gosto muito da parte de Workforce Planning, que é uma parte que eu ainda quero estudar mais, desenvolver mais, que sai um pouco ali daquele core de remuneração, né, como eu estava dizendo, mas que são temas que me desafiam e que eu acho, assim, estruturantes, que eu acho que são o futuro. São o futuro da área, são o futuro da empresa, são o futuro de como você trazer inteligência para a área, como você prover a empresa com os recursos que ela vai precisar no futuro, qualitativamente, e como suportar a tomada de decisão com dados de fato, dados de pessoas mais dados, né, e não empirismo. Então, é nisso que eu quero focar, é nisso que eu quero pensar daqui para frente. Cara, isso é presente mesmo, porque... Aliás, se a gente olha do momento que a gente está adiante, até então a gente soube produzir muita informação, mas a gente não tem condição analítica de trabalhar. Transformar em conhecimento. Né? O que a inteligência artificial faz é trabalhar com esse calhamaço de coisa e falar assim, deixa eu te entregar a resposta que você precisa. Então, realmente, é disso para adiante o que a gente pode fazer. E, de fato, quando a gente olha para os comportamentos digitais, por trás dessas maquininhas aqui, tem uma série de processamento com relação às informações, toda a parte analítica, ele está tabulando para falar como é que eu posso te entregar a melhor experiência possível. E, de fato, é o que vocês querem como área de remuneração. Qualquer área quer entregar alguma experiência legal para o outro cliente, certo? E quando você tem condição de saber o que se passa de fato, você sabe o que o cara quer e você entrega o que ele está pedindo. Ou não. O tipo de Steve Jobs, né? Quase que fala tudo isso para dizer... Por que o Steve Jobs queria saber o que todo mundo estava pensando? Para às vezes dizer, apesar de vocês dizerem que querem isso, eu vou te entregar algo diferente, porque eu quero surpreender, né? Mas de fato ele sempre teve informação na mão, entende? O tempo inteiro ele estudou, né? E assim, o People Analytics, mais do que as outras áreas até de Analytics, tem uma coisa que me encanta muito, que assim, você está falando de pessoas, né? Então assim, você nunca vai ter 100% de certeza. E tem uma coisa que é, além da inteligência artificial ou do Data Analytics que você tem ali por trás, tem toda a questão da psicologia comportamental que vem junto, né? Que embasa muito os estudos de tomada de decisão que você também tem que estudar. Porque você tem todo o tratamento de dados e tudo que você vai aportar como base, mas tem o comportamento das pessoas. E o casamento dessas duas coisas, que eu acho que é o que desde 20 anos atrás me encantou, né? Que é números e gente. E agora acho que é o avanço disso, né? Que é a psicologia comportamental, que sempre
sempre existiu. E o tratamento de dados também, mas como juntar essas duas coisas numa ciência que é o People Analytics é o que me encanta. Para tentar chegar na melhor forma de como tomar essas decisões, como suportar as pessoas para tomar decisões que sejam mais certeiras para a empresa e para as próprias pessoas, para as pessoas estarem no lugar certo, para as pessoas estarem mais felizes, para as pessoas estarem mais produtivas. Porque acho que tem que ser um ganha-ganha e tem tudo para ser. Não é possível o mundo estar evoluindo, né? E a gente ter pessoas infelizes trabalhando, a gente ter pessoas morrendo de fome, a gente ter... Como o mundo evolui tanto, eu sempre penso muito nisso, né? Como o mundo evolui tanto tecnicamente, intelectualmente, e a gente não acompanha do ponto de vista moral, né? Do ponto de vista da felicidade, da qualidade de vida, do bem-estar. E eu acho que o People Analytics tem tudo para dar a base para esse tipo de avanço. Você sabe que eu vou fazer uma provocação para você. Que medo. Ó, até notar para eu não esquecer, porque eu quero fazer um pensamento aqui. Do ponto de vista comportamental, eu acho isso muito 10. Sabe, quando eu olho, quando a gente estrutura o que a gente imagina de comportamento para uma cadeira, como a gente mapeia as pessoas, devolutivas são muito mais fáceis, né? Cara, você entende um modelo de comportamento de alguém, você sabe que aquele você pode chegar na porrada porque aquele cara gosta, e o outro, cara, você tem que chegar com todo cuidado. Porrada, assim, não... Putz, não me entenda mal agora, mas é assim... Sabe quando você pega um cara que é um executor forte? Que você pode dar um feedback no meio... Você pode dar um feedback no meio de um podcast dizendo assim, cara, vamos melhorar essa parada? Eu sei que de você sai mais. Você pode dizer isso para algumas pessoas e para outras não, cara. E quando você tem isso muito bem ajustado, isso é um aspecto só de análise de comportamento versus pessoas, que dentro desse mundo de analítico a gente pode tirar outras, né? Mas eu acho isso muito doido. Só que você falou uma coisa agora e eu queria voltar. De um mundo que evolui intelectualmente. De fato, você acha que o mundo evolui intelectualmente ou a gente está caminhando para trás em muitas coisas com relação a esse aspecto aqui? As pessoas estão mais inteligentes? As pessoas estão mais... É aí que tá. Eu acredito em vários tipos de inteligência. E eu acho que quando a gente fala de inteligência cognitiva, eu acho que as pessoas... Em geral, a humanidade está mais inteligente. Você vê as crianças que nascem hoje, gente. Eu não tinha... Quando eu era criança, eu era... Desculpa o termo, lesada. Eu não sabia... As crianças hoje nascem mexendo nos aplicativos, com uma capacidade de percepção das coisas que eu vejo assim, muito mais acurada, muito mais rápida. Mas, em compensação, a inteligência emocional, eu não vejo acompanhando no mesmo sentido, sabe? A quantidade de crianças, de adolescentes que a gente vê com problemas emocionais... Né? E aí isso vai, né, para os adultos, e principalmente no Brasil, que a gente vê que é, sei lá, acho que o segundo, estava lendo hoje, acho que é o segundo maior país em burnout. A gente só ganha ranking lista em porcaria, de depressão, né? a gente também está entre os tops. Mas isso, assim, é o Brasil, mas também é a humanidade como um todo. Então, a gente consegue avançar. Eu tenho realmente essa leitura de que a gente avança intelectualmente, e a gente vê isso em produção de conteúdo, de informação, que também não necessariamente é de informação de qualidade, né? A gente produz muito, mas a gente não consegue, acho que, achar esse equilíbrio de como lidar com as coisas, de como evoluir moralmente enquanto sociedade. Eu acho que a inteligência, a gente investe muito no intelectual e muito pouco no emocional, muito pouco no moral. Infelizmente. Para mim, inaceitável a gente ainda ter pessoas morrendo de fome. Ter, né, pessoas com água poluída. Eu, ano passado, estive na Índia, né? Tirei férias e um dos países que eu queria conhecer era a Índia. Eu não sei descrever o que eu vi lá em termos ainda de pobreza, de falta de saneamento, de... sujeira mesmo, sabe? É um nível de pobreza, assim, e que a gente tem aqui. A gente tem aqui no Brasil. Eu faço projeto social, faço trabalho social, sempre fiz há muito tempo. Um dos projetos que eu fazia, eu ia no lixão de Gramacho, lá perto do Rio de Janeiro. A insalubridade em que as pessoas vivem, ou viviam lá, porque tem, desde antes da pandemia que eu não vou, então já vai ter uns 4 anos... Era uma coisa, assim, inacreditável. Tinha até um colega que falava, a minha África é aqui, porque eu nem preciso ir para a África fazer trabalho social, não, porque é só vir para cá. As pessoas com a pele, assim, ferida, de falta de higiene. Então, como a gente pode ter um mundo que tem tanta tecnologia, que evoluiu tanto, e as pessoas não têm água encanada, não têm comida? É muito difícil para mim aceitar isso, e eu fico pensando assim, dentro da minha realidade, o que eu posso fazer nas minhas várias formas de atuar para mudar isso de alguma maneira. Esse lance do burnout, eu vi recentemente também, né, comentando assim que
a questão do país também, um país em desenvolvimento, e a questão da tecnologia, a tecnologia ela impacta de formas diferentes países em desenvolvimento e países desenvolvidos, né? E aí a questão dos países em desenvolvimento, que é o nosso caso, né? Então, por que a gente tem também um alto número de pessoas com burnout e tal? É porque a gente monetiza, as pessoas, as famílias precisam monetizar o máximo possível da capacidade, inclusive criativa e de produção delas, assim. Então, um hobby por si só, um hobby que não gera dinheiro, um hobby que você não... Ai, que legal, você faz crochê. Por que você não vende? Por que você não abre uma lojinha no Facebook? É sempre assim, né, a conversa. Então, essa pressão por monetizar tudo que a gente faz, além do profissional, ou sei lá, um tempo livre. Mas você vai fazer... Por que você está estudando pintura a óleo? Você vai vender quadro? Você vai... Não, é porque eu gosto. Pra gente, assim, num senso comum, parece que se eu não ter um resultado ali, tem menos importância na lista de prioridades que a gente tem num país com todas as dificuldades, né? Então, pensando na desigualdade, isso também de monetizar os hobbies é uma coisa que contribui também pro burnout, né? Bem bacana isso que você está trazendo, vai fazer refletir, porque eu sou a pessoa que monetizo tudo e eu sou aquela pessoa, eu tenho uma veia de vendas e eu sempre falo assim, por que você não vende isso, por que você não faz aquilo? Agora você está me fazendo refletir num ponto super importante para eu ficar alerta. E acho que tem muito isso, realmente, de a gente ser um país desenvolvido e a gente também, assim, a gente se valida e valida as coisas muito pelo preço que elas têm, né? Então, muito isso. Porque você não vende, porque... A gente acaba não aceitando no nosso dia a dia, não dando espaço para o ócio criativo, né? Para o nosso simples momento de lazer. Não, eu quero fazer porque eu gosto, eu não quero vender, eu quero... E parece que por isso tem menos valor, e não é. Tem um valor pra gente, né? Para ser o nosso momento de... Eu quero fazer porque eu só quero fazer. De faxina mental. Bem importante isso que você está trazendo. Bom, sobre esse aspecto, porque eu quero ainda conectar com mais uma coisa que você disse, mas você gosta de filosofia, né? Os gregos, eles trabalhavam muito esse ponto, assim, pensando no cosmos, como eles diziam, onde você se encaixa aqui para fazer valer a tua vida, para você encontrar a tua alegria, né? Então, geralmente, o cara fala assim, o virtuoso, as virtudes, os nobres trabalhavam muito isso. Mas para quê? Para ganhar dinheiro? Não. Para lapidar a virtude, por lapidar a virtude, por se encontrar com o cosmos. Então, um cara que era um exímio domador de cavalos, por exemplo, por que você lapida isso ainda mais? Para você ganhar dinheiro? Para você domar cavalo para os outros? Não, por ser o melhor domador de cavalo. Então, eu tenho que fazer isso porque é para isso que eu nasci, sabe? Quando a gente bota valor nas coisas... A gente vem pro princípio do utilitarismo. A gente precisa dar utilidade para uma coisa. Por isso que a Fer falou, você vai aprender a fazer crochê para quê? Não faz sentido numa cultura capitalista, sabe? Isso também nos deixa doente. Lógico. Se em tudo eu preciso fazer aquilo virar dinheiro, caramba, então qual é a razão de fato? Eu preciso me alimentar, eu preciso pagar as contas, eu preciso trazer comida, mas será que eu não posso combinar essas duas coisas para mentalmente me desenvolver? Você sabe o que eu penso dessa questão tecnológica para as crianças? Eu não acho que você é menor que uma criança da época. Se a gente colocasse a Paula, imagine pegar a Paula da década de 90, criança ali, né? Não vamos tocar nesse... eu em 20 anos de 90, Vibra, começou a trabalhar... 90 eu tinha 10 anos. Lá. Em 90 eu tinha 10 anos. Pronto. Então, eu vou pegar a Paula da década de 90 com um carinha de hoje. Tá? Eu não vou dizer agora quem é melhor ou quem é pior, mas vocês teriam leituras diferentes do mundo. Porque eu acho que quando a criança vem pra cá, ele mexe pra isso aqui, não é porque ele é bom. É porque quem desenvolveu o software sabe fazer o negócio pra uma criança mexer. É quase que assim, cria o aplicativo, aí você cria. Aí o chefe do cara na noite fala assim, tá bom, dá aqui esse negócio que eu vou fazer um teste. Ele leva e solta pro moleque dele em casa. Fala, mexe nesse negócio. Se o moleque não mexer, ele devolve no dia falando, tá bom. Porque se uma criança não consegue utilizar isso, ainda não chegamos no primor do desenvolvimento. E aí, Paula, cada um de nós pode ter uma opinião. E isso é interessante. Mas eu acho que hoje, juntando com o que a Fer disse, a gente talvez não tenha sabedoria para saber desfrutar dessas tecnologias. E não tem mesmo. Quanto tempo a gente se perde nisso? Não é só a criança, o adulto também cai, né? Sem dúvida. O quanto a gente acha que saber utilizar um negócio desse é sabedoria, quando de fato um aplicativo se atualiza todos os dias e algo que você aprendeu a mexer hoje, daqui, sei lá, 6 meses não existe mais. Onde está o conhecimento de fato? Onde você deposita a tua saúde emocional, psíquica, né? Isso que é muito doido, assim. Eu não sei para onde a gente caminha,
Mas eu vejo um futuro muito triste e incerto, às vezes, e a gente já sente um pouco por conta disso, da gente achar que mergulhar nesse tipo de coisa talvez seja a razão pra gente eu acho encontrar que felicidade. Tem né? um viés também, eu não me lembro agora o nome do viés, mas tem um viés também que é bem característico disso, assim. Depois que inventaram os capacetes pra guerra, depois que, né, as pessoas iam pra guerra sem capacete, né? Depois que inventaram os capacetes, teve mais gente com ferimentos na cabeça, hospitalizados por ferimento na cabeça. E aí um viés nosso leva a gente a pensar assim, não, então o capacete não serve pra nada. Por que começou a aparecer mais gente com um machucado na cabeça depois que inventaram os capacetes? E na verdade é porque quando não tinha, as pessoas morriam. Então elas não eram hospitalizadas. Elas simplesmente não voltavam. E aí agora tem mais registros de pessoas hospitalizadas com ferimentos na cabeça porque o capacete protegia a vida delas. Então, eu acho que a Paulinha dos anos 90 não estava exposta à mesma quantidade de estímulos que as crianças também de hoje em dia estão, né? Então tem um negócio de um viés também. Apesar de eu acreditar também que existe uma certa evolução no sentido de cérebro e, enfim, da questão de biológica, N fatores, sei lá, dente do siso, sabe? Essas coisas assim. Eu acho que tem um fator evolutivo envolvido, mas eu também acho que tem também um viés muito grande da gente perder um pouco essa referência de qual era a exposição, ao que a gente ouvia. A gente ouvia a Xuxa 3 horas na televisão brincando com as crianças, fazer o quê? Nada. Era um monte de criança, botava a Xuxa lá no meio do negócio, ela ficava 3 horas brincando com aquele monte de criança, com o dengue e o outro lá que era o pequenininho Praga, com aquele cenário que mexia inteiro, e a gente ficava lá, meu Deus, Quer olha. saber uma coisa que tinha nessa época que a gente não tem hoje? Tem relação com a produção de dopamina. Você não assistia a Xuxa a hora que você queria. Você assistia que horas? Na hora determinada, que ela começava e terminava. Você não falava assim, mãe, coloca pra mim aí que eu quero assistir agora. Não. Perdeu? Só amanhã. Acabou. Hoje você vai assistir uma série, não tem essa de você esperar sair todos os episódios da série. Eles já deram todos os episódios. Ah, isso é bom? A gente acha que é, mas a gente não consegue nem ter prazer, porque a gente não consegue esperar. Ah, você não vem bagunçar com o meu Succession, Vou né? bagunçar, vou bagunçar. Não. Paula, você pode discordar, porque você é a convidada, mas o que eu acho é que a gente está construindo um modelo para fazer pessoas tristes, cara. Porque quando a gente não tem mais a espera, quando tudo tá na mão, de fato, para que vale então? Isso é bem profundo. Mas vai, Você achou que você ia falar sobre mas você isso? acompanha o programa e você sabe que a gente gosta dessas coisas aqui. Eu quero te ouvir, cara, sobre isso. Até Nem que pensando, você né, diga. nas estratégias de motivação, engajamento e permanência, como, né? Você tem que fazer remuneração, você tem que motivar uma galera que tá triste, tá vazia, tá... Porque tudo é muito efêmero, né? A gente não tem realmente, a gente não sabe esperar, a gente quer tudo muito rápido, isso é fato. E a gente sente isso até nas relações profissionais, a gente sente isso em remuneração. Agora, eu não consigo dizer, esse pensamento se é melhor ou é pior? Eu não sei, porque... Eu tenho uma coisa muito assim, é o que é, né? Tá dado, é assim hoje. A gente não vai dar mais um passo atrás e voltar a ser de outro jeito. Então, eu sempre fico tentando pensar, tá dado que é assim, como a gente tira o melhor disso? Como a gente se adapta, né? Como a gente sai desse ciclo de ansiedade que eu acho que nem ansiedade... a palavra, mas talvez... A gente fala muito hoje da sociedade do cansaço, né? Porque é aquela coisa que você tem que estar o tempo todo produtivo, você tem que dar conta de tudo. Que aí também é isso. Também a série já saiu todos os episódios, mas aí então você tem que ver tudo, porque você já vai começar outra. Porque antes era, tá bom, perdi o episódio, vou ver o outro amanhã. E aí, quando você vê no outro, você já vai fazer outra coisa, você vai viver a sua vida num ritmo muito mais tranquilo. Que hoje não, é tudo muito acelerado, a demanda por sucesso é muito maior, a demanda por produtividade é muito maior. Então, assim, mais do que pensar, né, se é melhor ou pior, eu acho que tem que pensar em, dado que a gente tem essa realidade agora, como é que a gente faz para não viver atropelado por essa sociedade do cansaço, por essa demanda excessiva, por estar sempre produtivo, que chega a ser uma produtividade tóxica, né? Que a gente não consegue ter um tempo para ter um ócio criativo, para parar e pensar, não, agora eu só quero fazer o meu crochê, agora eu só quero fazer a minha pintura, eu só quero ver o meu musical. Eu só quero ver. E que naquele momento, muitas vezes, você tem um insight de uma coisa do teu trabalho, da tua vida, de um problema que você precisa resolver.
Você quer produzir, Já é, cara. tá vendo? Já é automático. Já é automático meu. Porque A tua contemplação... isso já tá incrustado na minha cabeça. É, você tem que tirar um proveito daquilo. Tá vendo? Isso é utilitário. Só que quando você contempla a dança, Nossa, que terrível, né? é o teu momento de contemplar. O que você tá fazendo naquele auditório quando você tá vendo? Contemplando. E se eu sair de lá e não tirar nada daquilo? Tá ótimo Eu também, contemplei. né? Sacou? Esse é um negócio... Eu já tô pensando no insight, tá vendo? Não, mas você sabe que isso é Eu já legal. tô pensando, o que eu faço com isso? Vou colocar na palestra na semana que vem, você vai... Porque eu tava ontem conversando com uma amiga, que ela é mais nova que eu, ela tava me perguntando, Fer, que você fala toda hora de propósito e tal, né, uma coisa que a gente escuta bastante, né? E ela, eu não sei qual que é o meu propósito. A gente foca muito na pergunta fim. Qual que é o meu propósito, né? Eu acho que a gente tem que começar a reparar nas habilidades que a gente tem, onde a gente exerce essas habilidades, e não necessariamente na atividade, né? Então, por exemplo, você tá no seu ócio criativo lá, e de repente você tem um insight, é você pensar que insights, correlações e tal, é uma habilidade. Então, é algo que você faz por prazer, que o seu cérebro, quando está relaxado, naturalmente te puxa para aquilo. E quando você tem insights, não é aquela coisa de, ai, puta, trabalho. Não, é tipo, nossa, que legal. Não, é verdade. E aí você fica empolgado. Então, assim, é a gente pensar na habilidade, na sensação, e aí depois a gente se preocupa em chegar na resposta Isso é fim, legal, entendeu? mas o que o Emerson traz também é muito legal, porque olha só o que eu já tô assim, não, eu tenho que me... Eu já estava aqui me justificando quase, que Por não, que eu tenho que ter um momento de... Porque isso vai me levar a algo utilitário, algo útil, a ter um insight. Não, eu tenho que ter o meu momento de... livre de qualquer coisa, ou de qualquer pressão, ou de qualquer necessariamente Compromisso, sim. produtividade, porque simplesmente eu tenho que ter. E se isso não me levar a nenhum insight, tudo bem, porque eu simplesmente contemplei, né? Exatamente. Se vier, ótimo, tá? É porque o que traz pra mim, pra outras pessoas, vai trazer outras coisas. Acho que esse pensamento vou guardar com carinho daqui da conversa de hoje. E aí, quando você vai pro Contagiados pelo Bem, esse é que momento da Paula? É um momento que eu tento também dar o meu melhor. Assim, tudo que eu faço na minha vida, eu tento dar o meu melhor. O Contagiados pelo Bem é um projeto social que eu fundei com algumas amigas há 7 anos atrás, né? Essas amigas, 2 já saíram do projeto, a outra ainda tá, mas não coordena mais junto comigo. Então, hoje eu coordeno o projeto sozinha. É um projeto totalmente focado em atingir e abranger e atuar com pessoas em situação de vulnerabilidade social, especialmente população em situação de rua. E o trabalho que a gente faz lá é muito... Assim, já no projeto social antigo que eu atuava, eu percebi, em um dia fazendo ronda para atender a população em situação de rua, que eles tinham necessidade de itens de higiene, que era uma coisa que ninguém fornecia, porque as pessoas acabavam ficando focadas na alimentação e, na época de frio, em roupa, cobertor. E eu comecei a levar os itens de higiene muito aos poucos para a rua. 3 itens, 3 kits, 4 kits para a rua. Implantei essa ideia aos poucos no projeto antigo. Quando eu criei o Contagiados pelo Bem, ele já surgiu com a ideia de fornecer... A principal base dele é fornecer kit de higiene para a população em situação de rua. Porque foi assim, ele é um nicho do mercado, né, que os grupos não conseguem atuar, porque não tem braço para fazer esse tipo de trabalho, não tem recurso financeiro. Então, a gente tem toda uma expertise nisso, vou colocar assim. E aí, hoje, a gente prepara, né, monta os kits, separa os itens para 1.000 kits 1.000 kits por mês para a população em situação de rua. E a gente atua com 8 parceiros que distribuem pelo Rio de Janeiro inteiro kits para a população em situação de rua. Então, o próprio Contagiados pelo Bem distribui 150. Uma vez por mês a gente faz ronda mensal. E os outros grupos distribuem o resto dos kits pela cidade. Então, eles cuidam de todos os outros itens e a nossa parte é prover os itens de higiene. A gente compra, a gente recebe doação, a gente tem ponto de coleta no Rio de Janeiro todo, tem em São Paulo. A gente recolhe, faz triagem desses itens para ver se está na validade, não está na validade, faz brechó, bazar para arrecadar dinheiro, faz rifa. Enfim, a gente tem uma série de frentes de atuação para gerar receita, para recolher receita. Tem um grupo de padrinhos mensais. Tem uma série de ações que a gente faz para esse principal foco. E ao longo do ano a gente faz algumas outras ações pontuais. No inverno, para recolher cobertor, no Natal, Dia das Crianças, principalmente em datas assim que são marcos, para a gente também ter algumas arrecadações adicionais para a população. É um projeto ainda assistencialista, né? Não é o que eu acho que é o ideal ou que eu tenho como meta. Acho que algum dia também na minha vida eu vou chegar num outro tipo de projeto. Mas acho que é um projeto ainda muito necessário.
E a população em situação de rua, assim, é uma população muito invisível. As pessoas passam e muitas vezes não veem que tem uma pessoa ali, ou não sei, fingem que não veem, ou simplesmente não percebem, já não percebe mesmo. E são pessoas que precisam ser vistas, né? São seres humanos como nós, precisam desse cuidado, dessa atenção. Então, algo que me toca muito, e toca muito todos nós que trabalhamos no projeto. E assim, hoje em dia eu me dedico menos do que eu já me dediquei, né? Por, enfim, outras frentes de atuação que eu tenho também. Mas é algo que, assim, eu não abro mão de fazer. Eu não abro mão. Você percebeu que aumentou o número de pessoas Aumentou. em situação? Desde a pandemia aumentou muito. As pesquisas mesmo mostram isso, que aumentou, né? Infelizmente era previsível, porque, enfim, aumentou o desemprego. Então, o recurso que as pessoas acabam tendo é ir para a rua. E aí, na rua, a gente tem de tudo. Desde pessoas com formação de nível superior, pessoas que simplesmente perderam o emprego, foram para a rua achando que iam ficar uma noite. Às vezes, era para ficar uma noite, já estão lá 10 anos, 20 anos. A gente vê pessoas com problemas psiquiátricos que acabam indo porque, enfim, não tiveram devido apoio, pessoas que acabam indo para o mundo das drogas, mas que não estavam envolvidos com drogas e acabam indo na rua. Outras que já tinham envolvimento com drogas e aí acabam indo para as ruas também. Então, a gente tem um grupo de situações diferentes na rua, mas o que eu sempre digo é assim, tem muita gente que trata a pessoa está na rua como se fosse uma pessoa que que a pessoa que quer estar ali. Eu falo, gente, a pessoa não quer estar na rua, sem casa, não é uma escolha que a pessoa, né, na sua sã consciência faz. É uma escolha que, assim, já é uma última situação quase em que a pessoa está. Então, mas enfim, meu pensamento é sempre também, não estou aqui para julgar. Eu acho que ninguém está aqui para julgar. Eu não sou melhor que ninguém nesse mundo para julgar ninguém. O meu papel é fazer o melhor que eu posso para ajudar quem precisa. Nossa, você vê que isso é um negócio que tem assolado muito o mundo, assim. Lá nos Estados Unidos, você viu San Diego como tá? Tinha muitos, Atlanta. Quando você vai para São Francisco, tá um negócio assim... Tem um até apoio. Em São Paulo agora também. São Paulo. Tem vários Paulo vídeos agora, já no semana tinham vários perto onde eu tava. Cara, e tem muita coisa dentro desse tema. Paula, você tá dentro, de certa forma, fazendo um trabalho que às vezes parece algo que alguém pode dizer, mas, cara, você não vai mudar a história. Eu falei, mas eu vou continuar fazendo, sabe? Eu vi uma pessoa recolhendo lixo na praia, agora recente, e você olha assim, a quantia de lixo que as pessoas jogam, e qualquer um poderia dizer pra ela, cara, mas com essa sacolinha desse tamanho, você não vai mudar a situação. Ela fala assim, vou. A gente muda, cara. Quando a gente faz uma pequena ação, a gente tem condição de mudar o entorno que a gente tem. A gente tem condição de contagiar, de chamar outras pessoas, né? E eu acho que a grande força tá aí. Essa população vai desaparecer das ruas? Não sei. Mas se elas estiverem lá, talvez eu vou tirar ela dessa condição que a gente olha, já não tratando mais como uma pessoa. Porque quando você vê, é basicamente quase que o morador de rua, ele deixa de ser um ser humano. Ele entra numa categoria abaixo e parece que a gente está num acima. Que condição a gente tem? Somos humanos, né? Quando você faz isso, você tem a condição de falar, cara, isso aqui é um ser humano como você. Que carrega erros como você. Que precisa perdoar e ser perdoado como você. O que você acha que é diferente, cara? E eu ia muito. Hoje em dia eu não tenho ido pra rua, mas eu já fui em muitas rondas. Eu já ouvi deles dando kit de higiene. Falei, nossa, que bom, porque as pessoas acham que a gente mora na rua e a gente não toma banho. Eu já tive outro que uma vez falou assim pra mim, você tá me dando um kit de higiene, mas eu duvido você me dar um abraço. E aí eu fui, dei um abraço nele e ele começou a chorar. Porque ele falou pra mim, nunca ninguém me tratou assim, nunca ninguém me deu um abraço. Porque as pessoas desprezam de fato, então aquilo pode mudar uma vida de uma pessoa, sim, sabe? E em cada kit a gente coloca uma mensagem fraterna. E volta e meia alguém me pergunta, mas vocês acham que João lê? Eu falei, não me interessa, se de 1000 um lê, pra mim já valeu. Então a gente vai botar, em cada kit a gente vai botar uma mensagem. Se um lê, já tá valendo. Se nenhum lê dessa vez e lê da próxima, já tá valendo. Então essa é a missão. Não me importa, vai chegar. E a gente vai continuar. Foi muito difícil na pandemia, a gente teve um período muito duro de continuar o trabalho por causa das questões todas de restrição de contato que a gente teve e das questões também de limitação de doação que a gente teve, mas a gente não parou em nenhum momento. Você já chegou lá?
Acho que a gente sempre tem mais para chegar lá, mas quando você me pergunta, eu tô feliz onde eu tô. Eu tô feliz onde eu tô feliz com o que eu sou, mas acho que a gente sempre pode fazer mais. E não é assim mais pela Paula, é mais pelo mundo, pela sociedade, pela minha família, pelos meus amigos, e aí eu vou junto. Então, assim, eu não tenho a ambição de onde eu quero chegar. Eu quero estar bem, eu quero estar feliz, eu quero estar contribuindo para um mundo melhor, eu quero estar bem junto com os outros, eu não quero estar bem e ter uma equipe que está trabalhando comigo, por exemplo, triste. Hoje eu falei muito da minha equipe, falo muito sempre da minha equipe, porque eu sou muito feliz de ter a equipe que eu tenho e acho que eles são muito felizes a gente trabalhando junto. Então, isso para mim importa. Me importa ter as pessoas no projeto social trabalhando comigo felizes e ver que eles estão engajados na mesma causa que eu e ver que quando a gente também está ajudando outras pessoas, a gente também se ajuda muito, a gente aprende muito ali. Então, é isso que eu busco, aprender, melhorar. Não é chegar, é o caminho. É o caminho. Eu estou num caminho quando eu vou chegar, não sei se em algum momento eu vou chegar, eu estou caminhando. E eu estou bem nessa caminhada. Que é isso, hein? E aquela Paula que sentou nervosa ali, ó, naquele sofá. Continuo nervosa. Não viciou? Não é possível. Não apaixonou pelo podcast, por fazer podcast? Porque todo mundo senta aqui e fala, nossa... Não, é menos... Fiquei menos nervosa. É mais fácil falar de ILP. Aí... Então você viu? Ela já trouxe uma boa comparação pra você dizer, quer dizer, ela tá aqui com não é esse tão ILP assim. ali. Eu tento aprender, botar na minha cabeça, mas é um negócio que... Sei, porque falar de ILP é difícil, mas falar de gente, falar da gente mesmo também é difícil. Cara, a filosofia tá aí, ó. Até hoje, quantos milênios aí pra tentar explicar o que é esse ser humano? Essa coisa que... Essa coisa. Que cheia de... Que um é igual... Se você olhar pra estrutura, a forma que se mora é igualzinho, mas quando você fala pra parte de dentro, cara, os anseios, tudo, cara, é muito complexo, cara, entender um ser humano, cara. E satisfazer a grande maioria deles dentro de um negócio. Cara, o negócio é muito doido, né? Você tem que fazer todo mundo caminhar em cima de um mesmo propósito. Nem todo mundo compra aquela ideia muito bem. Nesse meio caminho, as pessoas querem recompensas para seguir esse propósito. Então, nem todo mundo fica feliz com essa série de recompensas. E você tem que ir manobrando essas coisas para esse negócio continuar caminhando. É pra lá, gente, vamos pra lá. Quando não tem o pra lá e complica, porque o cara já não tá feliz com a remuneração, ele não sabe para onde ele tá indo, aí junta tudo. Cara, é muito dinâmico. Eu curti remuneração por isso também, sabia? Mas o que eu falo, remuneração é um mundo, mas eu também acredito muito sempre na transparência e você jogar limpo, porque eu acho que também é um pouco disso. Você também não tem que fazer as pessoas irem para lá. Você tem que ser transparente sobre o que você tem que ser autêntico e claro na sua jornada, porque às vezes você vai estar indo para um caminho e a tua organização vai ter um propósito, você como líder vai ter uma forma de fazer que vai ter alguém que não vai se adaptar e tudo bem. Ela vai seguir outro caminho e você vai seguir aquele caminho. E eu sempre também converso muito disso com o meu time. Eu falei, gente, se em algum momento, não for o momento de vocês, não for o caminho de vocês, surgiu uma outra oportunidade melhor, eu quero vocês bem, eu quero vocês felizes. Minha missão é desenvolver vocês para ser o melhor que vocês puderem ser. Aqui ou lá fora e na vida de vocês. Eu tenho esse papel enquanto líder. Senão, eu não sou nada, entendeu? Eu tenho que ter pessoas que possam me dar o melhor delas e eu possa dar o meu melhor para elas, para a gente crescer junto. Se em algum momento a nossa jornada se separar, quem sabe em outro momento a gente se junta de novo, entendeu? Mas se você estiver num lugar, num projeto, numa instituição, numa empresa, eu acho que você tem que estar acreditando de fato ali, tem que estar no seu melhor. E às vezes não vai ser o outro que também vai te convencer, né? Não vai ser o seu líder, não vai ser a empresa, não vai ser... Você tem que saber, você quer aquilo, você está engajado? Então vamos junto nessa tarefa, nessa missão, nesse projeto, nessa proposta. E aí não é sobre dinheiro. Dinheiro é importante? Mas... Eu sou uma pessoa de remuneração e é ruim falar isso, porque às vezes as pessoas falam, tá vendo? Ela fala que não é sobre dinheiro. Mas é que, de fato, eu não acredito que é sobre dinheiro. O dinheiro é a base, né? Se você ganha mal, se você não tem a base bem atendida, claro que você fica desestruturado. Mas, e principalmente a partir de um determinado ponto na sua vida, na sua carreira, ou na sua vida, que você já tem uma vida financeira, né? Estruturada, você não tá lá na base da pirâmide. Não é o dinheiro que define os seus desafios, onde você quer chegar. É você saber o que você gosta de fazer, para que caminho você quer se desenvolver, o que tipo de projeto você quer fazer, o que você topa, o que você não topa.
que tipo de empresa você quer trabalhar. Ah, eu sei que a Vibra é uma empresa que, por exemplo, está engajada na transformação energética, tem projetos de ESG que eu acho bacana, entendeu? Isso são coisas que me motivam. Não é exatamente sobre o dinheiro. Trabalho numa área que mexe com isso, mas não é sobre isso. Ele é um meio ali, ele não é o fim, né? Nem todo mundo entende que é o meio. E quando não entende, a ganância é gigante, né? Quanta gente não produz de riqueza. Porque senão você sempre chega... O dia que eu tiver 100 milhões aplicado, aí o dia que você chega e você fala, não, e agora eu quero mais, então... Mas é isso que eu vejo, o curioso daquele cara do TikTok que eu falei pra vocês, né? Que ele pergunta pras pessoas na rua, quanto que você ganha por mês? Você tá feliz com isso? Aí tem gente que fala assim, quanto você ganha? 1.200, você tá feliz? Tô. Dá pra pagar as contas, dá pra... Ou então assim, não tô. Mas qual que é o seu salário dos sonhos? Cara, quando eu ganhar 6 mil reais por mês, aí eu... Então, assim, é engraçado que a gente põe... Mas aí se você chega pra uma pessoa que ganha 6 mil reais por mês e perguntar, e aí, você tá feliz? Qual que é o seu salário dos sonhos? Não, 10 mil reais. Aí você traz o cara de 10 mil ali, né? Um atrás do outro, sempre vai ter um número maior e uma pessoa insatisfeita que atingiu aquele número maior e que quer mais e mais. É contentamento, né? Eu acho que é mais sobre contentamento do que sobre a quantidade em dinheiro, né? Mas isso é um papo de gente privilegiada também, né? Porque a gente sabe que... é isso. Não, se você não tem a base, realidade, se você não tem o mínimo atendido, não dá pra você ter essa conversa. Sim, exatamente. Paulo, e pra finalizar, se a gente soubesse que tem mais 24 horas aqui e depois tudo acabará, que mensagem você deixaria agora pra todo mundo aí? Nossa, que difícil. A mensagem é, gente, vai acabar em 24 horas, hein? O que importa, sabendo que tudo acabará daqui a pouco? Qual é a mensagem que você deixaria? O que importa, eu sempre acho que é o amor. Eu acho que eu ia pegar as pessoas que eu mais amo e ia querer estar com elas, falar, eu te amo, me abraça e é isso. Mas também eu acho que é em 24 horas que você vai fazer o que você não fez a vida toda ou consertar o que você não fez. Então, eu só ia querer estar com meu sobrinho, que eu amo de paixão, dizer, Lucas, eu te amo, abraçar e... Eu diria isso, amem as pessoas, digam que amam as pessoas que vocês amam e vivam cada dia. Eu acho que é sobre isso, é cada dia, não adianta de repente querer correr atrás de tudo que você não fez uma vida inteira. Mas acho que é sobre amor, no fim das contas. É discípula do Linhares. Isso é fato, ele é meu mentor. Meu mentor que eu amo de paixão. Linhares, se você estiver ouvindo, você sabe que eu sou gratidão até o fim da vida pra você. Você falou Linhares, mas eu chamo ele de Antônio. Eu chamo ele de Antônio. Antônio. Tonhão. Que mensagem, cara. No fundo é isso. O que mais vale se a gente soubesse que tá logo ali? Ame. Cara. Essa foi a Paula. Se você curtiu o episódio, senta o dedo no like, compartilha pra todo mundo que você sabe que também conhece a Paula e você ouviu agora. E quem não conhece a Paula, você fala assim, mas eu conheci uma pessoa tão legal que eu vou apresentar. Escute esse podcast. A gente ficou muito feliz de ter você aqui. Sabe muito feliz também. Um lance legal dos podcasts também, quando a gente conhece as pessoas, é que às vezes tem alguém que tá pensando numa decisão de carreira, não sabe o que estudar, não sabe o que fazer, e eu acho que a gente apresenta pouco as profissões de fato, assim. A gente fala muito sobre... Na verdade, assim, a gente apresenta pouco o trabalho de fato, né? A gente fala muito das profissões, médico, advogado e não sei o quê. Mas eu acho que a gente tem que falar mais sobre o dia a dia, sobre o trabalho mesmo, assim. Eu acho que mostrar alguém falando com um olhar tão apaixonado por remuneração dessa forma também é um jeito de apresentar um mundo que de repente pode ser a solução aí, um caminho pra alguém, né? Então aí, manda pra quem você ama, pra quem você não ama muito também, porque como a Paula falou, não vai ser em 24 horas, então você pode começar esse exercício agora com esse podcast. E é isso aí. Obrigado, até o próximo. Valeu. Tchau.